Com a proteção de Deus, na presença do conselheiro Ivan Bonilha, dos auditores Tiago Barbosa e Cláudio Canha, da procuradora do Ministério Público Elisa Condolangner, declaro aberta a 29ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Ives Linhares por motivo de férias, estando convocado o auditor Tiago Barbosa para compor o quórum. Submeto à homologação a ata de número 28 da sessão do dia 16, próximo passado. Em discussão, votação, aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processos. Passo ao relato de minha pauta. Inicialmente eu tenho 79, 71, 50, 12, uma tomada de contas extraordinária do município de Céu Azul, levando em consideração farta documentação acostada, peço a retirada de pauta para nova instrução. Está retirada de pauta. Prestação de contas de transferência, 10, 19, 19 e 13, do município de Mandaguari. Repasse feito à congregação de São João Batista de Mandaguari, no valor de R$ 124.744, objetivando custear despesas com vencimentos, vantagens fixas e encargos sociais. A Coordenadoria de Fiscalização e Transferência pela regularidade, com ressalvas e recomendações. O Ministério Público é pela irregularidade, levando em consideração a ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços realizadas. Sugere multa e a ausência dos comprovantes de recolhimento de saldo e ou devolução de valores. No voto, analiso a ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços realizados e, nesse item, acompanho o Ministério Público e entendo pela irregularidade. Com relação à ausência de comprovantes de recolhimento do saldo e ou devolução de valores, a tomadora afirmou que houve equívoco na alimentação do CIT, uma vez que foram devolvidos os valores gastos pela entidade com as despesas que não estavam previstas no convênio. Informou também que, a título de recursos próprios depositados, restou registrado um saldo contábil de R$ 1.096,94, ao invés do valor correto R$ 220,22. Compulsando os autos, é possível vislumbrar que a tomadora realmente cometeu equívocos ao acostar comprovantes que não correspondem ao valor total indicado. Desta forma, sopesando a soma em questão, que é relativamente baixa se comparada ao valor total do convênio, bem como a jurisprudência desta Câmara acerca do tema, entendo ser incabível qualquer restituição, uma vez que há mera formalidade no equívoco cometido pela tomadora. Assim, entendo pela ressalva o item. Assim, na conclusão, proponho a irregularidade da presente prestação de contas de transferência realizada pelo município de Mandaguari à congregação São João Batista de Mandaguari, de responsabilidade de Romualdo Batista, prefeito concedente de 1º de janeiro do 13 a 31 do 12 do 20, e Rosa Maria dos Santos, presidente da tomadora, 5 do 3 do 12 e 20 do 1 de 19. Em razão da ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preço realizadas. Aplicação da multa
do 87.4G a Romualdo Batista. E multa do 87.4G a Rosa Maria dos Santos, presidente da tomadora. E ainda proponho ressalva e recomendações. É a proposta. Está em discussão. Votação aprovada. Admissão do pessoal 58.56.0014 do município de Capanema, para provimento do cargo de auxiliar de serviços gerais 1, implementado pelo edital de concurso número 1/13. A parte se manifesta e aduz que, após a nomeação da senhora Ana Paula Berck para o cargo de auxiliar de serviços gerais 1, houve manifesto interesse da parte em transpor seu nome para a final da lista de aprovados, haja vista a impossibilidade de assumir o cargo, revogando-se o decreto de nomeação 5.610/14. A coordenadoria é pelo registro do ato de admissão do pessoal, o Ministério Público é pelo encerramento do feito por perda de objeto, considerando que, diante da revogação do primeiro decreto de nomeação da servidora Ana Paula Beck pelo decreto 5.643/14. Na análise do feito, observa-se que, embora o primeiro decreto de nomeação da servidora tenha sido revogado, no presente processo consta nova nomeação da servidora, consoante decreto 5.722/14, do dia 19/5/14, cujos requisitos legais foram preenchidos, consoante manifestação da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Diante do exposto, voto pelo registro do ato de admissão da servidora Ana Paula Beck. Está em discussão. Votação aprovada. Tenha processos que vou relatar de acordo com a Instrução Normativa 117/16, análise de escopo reduzido. Todos eles são pelo registro. Município de Iretama, 100.6830/15. CISAMUSEP, Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, 24.8988/16. Também pelo registro. E o 39.7297/16, Paraná Previdência, também pelo registro. São os três que estão em discussão. Votação. Aprovado. Tem o 77.41.24/16 do município de Mandirituba, que é referente ao concurso público do edital 1/16, realizado pelo município de Mandirituba, cujas admissões foram apreciadas com base no escopo reduzido da Instrução Normativa 117, sendo registrado por meio do Acórdão 128/17, acompanhando a manifestação da Coordenadoria de Fiscalização. Referido acórdão foi disponibilizado no Diário do Tribunal de Contas, número 1533, do dia 10/2/17, tendo transitado em julgado no dia 10/3/17. Após o trânsito em julgado da decisão, foi anexada nesses autos cópia da denúncia formulada em face do Poder Executivo de Mandirituba
e extraída do processo 57.81.98.16, que noticia diversas irregularidades ocorridas na gestão 2013 e 2016, dentre elas supostas fraudes verificadas no concurso público disciplinado pelo edital 1/16, ora analisado. Nessa denúncia foi efetuado o juízo de admissibilidade pelo conselheiro Ives Scherpe Linhares, sendo encaminhadas cópias da petição inicial e demais documentos, peças 72 a 75, para processamento das inconformidades relatadas, relacionadas às admissões de pessoal registrada pelo Acordo 128/17 já citado. Assim, considerando as novas informações apresentadas, de inconteste relevância ante os indícios de irregularidades apontados na execução do concurso público, disciplinada pelo edital 1/16, entendo que os fatos noticiados merecem ser apreciados por esta Corte. Assim, proponho a revogação da decisão contida no Acordo 128/17, a fim de que seja reaberta a instrução do presente processo, relativo ao concurso citado, realizado pelo município de Mandirituba, conforme artigo 10 da Instrução Normativa 117, tendo em vista o conteúdo da documentação contida na denúncia número 57.81.98, e que se referem a supostas irregularidades da execução do referido concurso. Está em discussão. Em votação, aprovado. Embargo de declaração, processo 27.30.56.17, opostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em face do decidido no Acórdão 13.21.17, nos autos de admissão de pessoal número 42.1058/15, o qual concedeu registro às admissões decorrentes do concurso público disciplinado pelo edital 1/14, efetuado pelo município de União da Vitória, com base na Instrução Normativa 117. O embargante alega a ocorrência de supostas omissões, contradições e obscuridade, ao sustentar que as impropriedades suscitadas na nota de rodapé do parecer 17.018.16 deixaram de ser analisadas. Quanto à questão suscitada pelo Ministério Público junto ao Tribunal, essa não se mostra suficiente para alterar o mérito da decisão embargada, haja visto que a exigência de comprovação de que os candidatos foram avaliados por profissionais devidamente habilitados, considerando a seleção para cargos de nível superior, não passa de diligência subjetiva, requerida com base na Instrução Normativa 71/12, pelo ora embargante. Ocorre que a referida normativa foi revogada, estando vigente a Instrução 118/16, a qual dispôs sobre procedimentos para apreciação da legalidade e registro de atos de pessoal por meio do Sistema Integrado de Atos de Pessoal. Quanto aos processos de atos de pessoal que ingressaram nesta Corte antes da obrigatoriedade da utilização do SIAP, como é o caso em tela, esses foram abarcados pela Instrução Normativa 117. Desta forma, proponho o desprovimento do recurso. Está em discussão. Votação aprovada. Pedido de certidão liberatória 29.90.98.17, município de Entre Rios do Oeste. A informação que a certidão já foi liberada, online, em 28/6/17. Há a proposta de encerramento do presente. O relator adere e propõe o encerramento do presente processo. Está em discussão, votação, aprovado. Da mesma forma, o 40.656.17 do município de Morretes.
à proposta do encerramento do presente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Município de Guamiranga, 46.85.31.17. Pedido de certidão por intermédio de seu prefeito, Ângelo Machado do Nascimento, em razão da impossibilidade de sua obtenção via eletrônica. A Coordenadoria de Fiscalização é pelo indeferimento da presente em face do descumprimento da agenda de obrigações, disciplinada pelas instruções normativas 87.12 e 129.17, considerando a falta de entrega dos módulos de acompanhamento mensal do Sistema de Informação Municipal, SIM-AM, relativo aos meses de janeiro a março de 17. Se manifesta a Coordenadoria de Fiscalização de Transferência, onde não há óbice, Coordenadoria de Execuções também, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, indica pendências à obtenção da certidão, posto que, em razão do descumprimento da agenda de obrigações, não foram encaminhados dados relativos à folha de pagamento via sistema SIAP. O Ministério Público é pelo indeferimento do pedido diante das restrições apontadas pelas unidades técnicas da Casa. Nosso voto acompanha a instrução e eu proponho, então, o indeferimento do pedido. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, ainda que a posição majoritária do tribunal seja pelo indeferimento de certidões em razão do descumprimento da agenda de obrigações, eu vou votar pelo deferimento da certidão. Eu entendo que a agenda de obrigações sendo estabelecida por uma instrução normativa não teria o condão de obstar a certidão, e aqui a referência expressa é que, no meu entender, a certidão liberatória deve ser negada quando descumprida uma decisão, e para isso há uma previsão legal da negativa da certidão no caso de descumprimento de decisão, ou outro fato também que seja amparado em regra legal que seja descumprida. Como a agenda de obrigações, embora relevante para o tribunal, não é estabelecida em norma com procedimento legislativo, eu entendo que deve ser deferida a certidão. Conselheiro Ivan. Presidente, eu até acho, e já tinha me manifestado sobre isso, que a agenda de obrigações é uma das coisas mais caras ao tribunal no controle das contas públicas, de modo que até tenho certa facilidade em compreender dificuldades em outras áreas, mas realmente tenho dificuldade em perdoar o não cumprimento da agenda de obrigações do tribunal, que vejo que é uma obrigação específica com o tribunal de envio de contas e, portanto, eu me filio à posição de Vossa Excelência pelo indeferimento. Por 2 votos a 1, prevalece o indeferimento. 53.93.74.17 do município de Formosa do Oeste, também é pelo encerramento, levando em consideração que o município já recebeu a certidão online. Em discussão, votação, aprovado. Processo de servidor do Tribunal 19.85.26.17, um requerimento protocolado pelo servidor Luiz Carlos Marquezine Rego Barros, por meio do qual solicita abono de permanência, previsto no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal. A instrução é pelo deferimento do pedido e essa é a proposta do relator, pelo deferimento do pedido. Está em discussão. Votação. Aprovado.
prestação de contas anual 20, 18, 16, 13 da Companhia Municipal de Habitação de Araucária, relativo ao exercício de 2012, encaminhados pelo seu presidente, Rui Sérgio Alves de Souza. A Coordenadoria de Fiscalização é pela irregularidade das contas, em decorrência da ausência da relação analítica completa dos bens componentes do ativo imobilizado e do intangível, imobilizado e do intangível, a que se referem os incisos 4º e 6º do artigo 179 da Lei 6.404/76, devendo a totalização conferir com o demonstrado no balanço patrimonial. Sugere a aplicação de multa prevista no 87.1b da Lei Complementar. Opina ainda pela ressalva com relação à entrega do sistema SIM atos de pessoal, atraso de 75 dias, com aplicação da multa prevista no 87.3b da Lei Complementar. O Ministério Público, parecer 17.839/16, acompanha o entendimento da unidade técnica e também propõe a irregularidade com a multa. Eu faço análise do meu voto, mas no final eu concordo com a instrução do processo. Proponho a irregularidade das contas com a aplicação da multa do 87, alínea B, da Lei Complementar 113, e ainda que seja ressalvado o item relacionado à entrega dos sistemas SIM a atos de pessoal. É a proposta que está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. É apenas para registrar, senhor presidente, não é uma matéria relevante, mas eu insisto na minha posição de que, sendo a entrega do 6º bimestre uma obrigação do exercício seguinte, eu não entendo que seria cabível a ressalva dessas contas. Então, eu deixaria de acompanhar Vossa Excelência e deixo de acompanhar no tocante à ressalva. Está anotada a posição de Vossa Excelência. Está aprovado o voto do relator. 21.30.30.15 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Piém, relativos ao exercício de 2014, encaminhada pela sua diretora executiva, Doroti de Fátima Piecox. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade das contas, com ressalva quanto à posição da Secretaria de Políticas de Previdência Social, SPPS, do Ministério da Previdência Social, disponibilizada na internet, que aponta a situação de inconformidade quanto às aplicações financeiras de acordo com a resolução do CMN e demonstrativo das aplicações e investimentos dos recursos, DAIR, demonstrativo de aplicação de investimento dos recursos, DAIR. O Ministério Público, no parecer 17.798/16, acompanha o entendimento da unidade técnica. Nós também, em meu voto, acompanho a Coordenadoria de Fiscalização, proponho, na forma do artigo 16, segundo da Lei Complementar, a regularidade das contas com a ressalva proposta. Em discussão. Votação. Aprovado. O 21.87.67.15 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Novo Itacolomi, relativos ao exercício de 2014, encaminhados pelo seu presidente, José Vieira da Mota. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, o Ministério Público também, e a proposta do relator é que essa Corte julgue a regularidade das contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Novo Itacolomi, exercício de 2014, de responsabilidade de seu presidente, José Vieira da Mota. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 12.80.87.16, contas
do Fundo de Previdência dos Servidores do município de Planalto, relativas ao exercício de 2015, encaminhadas pelo seu presidente Ivo Baggio. A Coordenadoria de Fiscalização é pela irregularidade das contas, em decorrência da ausência de encaminhamento do laudo atuarial relativo ao exercício de 2015. Propõe a aplicação de multa do 87º, combinado com o parágrafo 4º e ainda 87.1b da Lei Complementar 113. O Ministério Público, parecer 4.493/17, acompanha a instrução técnica. Eu faço análise do meu voto e, no final, acompanho a instrução do processo, que é pela irregularidade, aplicando-se a multa. Apenas na aplicação da multa que eu tenho a pequena divergência, que eu aplico apenas a prevista no artigo 87, 4G da Lei Complementar 113. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tem agora dois processos que são idênticos, o 2569 e 2116 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Santa Mônica, relativo ao exercício de 2015, encaminhadas por Ailton da Silva Cordeiro. A coordenadoria é pela regularidade com ressalva em relação à entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício, no sistema sem atraso de 58 dias, e propõe a aplicação da multa do 87.3b da Lei Complementar. Da mesma forma, é o Ministério Público, e na apresentação do voto, eu sou pela regularidade das contas, com ressalva, em relação à entrega dos dados do mês 3 e encerramento do exercício com atraso. Está em discussão. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra. Para registrar, que eu entendo que não seria cabível a ressalva nesse caso, porque é uma obrigação do exercício seguinte. Está anotado o posicionamento de Vossa Excelência. Pensei que Vossa Excelência era só contra a multa. Contra a ressalva também. A ressalva. Está anotado o posicionamento de Vossa Excelência. Da mesma forma, o 260813 da Câmara Municipal de Prado Ferreira, encaminhadas pelo seu presidente Cláudio Nor Gonçalves Carrasco. A proposta é a mesma, relatórios com atraso de apenas 11 dias, a instrução propõe a multa, eu entendo pela não aplicação da multa, pela regularidade com ressalva, que fica anotado então o posicionamento do auditor Tiago, ou nesse caso não? Senhor presidente, nesse caso não, porque nesse caso o que atrasou foi a publicação de um anexo do relatório de gestão fiscal demonstrativo das despesas com pessoal, mas nesse caso era obrigação do primeiro semestre de 2015, então é obrigação do mesmo semestre, do mesmo exercício. Então, nesse caso, regularidade com ressalva por unanimidade. É a decisão. O processo 357671/16, que tenho adiado na minha pauta, eu peço a retirada de pauta para que seja feita nova análise em razão do encaminhamento de novos documentos. Está retirado de pauta. Prestação de contas de prefeito municipal 1445-2016
do município de Planalto, exercício de 2015, encaminhados pelo prefeito Marlon Fernando Kuhn. A Coordenadoria de Fiscalização é pela irregularidade em relação à ausência de encaminhamento da lei ou decreto que formaliza a opção escolhida para equacionamento do déficit, sendo exemplos o parcelamento de aportes, o aumento da alíquota ou a criação de alíquota suplementar. E sugere aplicação de multa do 87.3º, combinado com o parágrafo 4º, e ainda do artigo 87, 1b da Lei Complementar. O Ministério Público acompanha a irregularidade com a aplicação da multa. No caso, eu vou acompanhar a instrução do processo, divergindo apenas com relação à aplicação da multa, que eu faço aplicação apenas com fundamento no 87.4G da nossa lei complementar. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 19.63.50.16 do município de Japurá, relativo ao exercício de 2015, encaminhados pelo prefeito senhor Orlando Pérez Frasato. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, o Ministério Público acompanha, e a nossa proposta é que o parecer prévio recomende o julgamento pela regularidade das contas do município de Japurá, exercício de 2015, de responsabilidade do prefeito Orlando Pérez Frasato. Está em discussão. Votação. Aprovado. Esgotada a pauta, agradeço e passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão fracionária do tribunal, o primeiro processo da minha pauta é o 257085/17, é uma proposta de alerta ao Poder Executivo do município de Castro, em razão da extrapolação da execução de despesa total com pessoal superior ao limite previsto na responsabilidade fiscal, atingindo o percentual de 56,88% da receita corrente líquida, no período de apuração que se encerrou em dezembro de 2016. Houve um contraditório e o ente requereu a revisão do cálculo dessas despesas para excluir valores que foram pagos em contraprestação a serviços médicos contratados. E alegou que configurariam atividade complementar à saúde. A COFIT opinou pela recomposição do índice, reduzindo o gasto com pessoal para 55,72% da receita líquida, com a supressão total da quantia que se vinculou aos serviços médicos na especialidade ortopedia e de parte do montante gasto com médicos plantonistas. A COFIN foi pela expedição do alerta, pois mesmo com a retificação do índice, houve extrapolação do limite para as despesas com pessoal. E foi acompanhada nesse juízo pelo Ministério Público. Eu ressalto a perda do objeto do pedido formulado pelo município para que os 3 processos de alerta concernentes ao exercício 2016 fossem reunidos para julgamento conjunto, ao argumento da existência de conexão entre eles. Isso porque os relacionados ao primeiro e ao segundo quadrimestres já foram julgados, já foram decididos na sessão da segunda Câmara do dia 7 de junho, ocasião em que o pleito
restou indeferido. Saliento ainda que a irregularidade referente às operações de crédito indicada na instrução técnica não é objeto do presente alerta, instaurado em razão de gastos com pessoal. E quanto ao pleito de retificação do índice de despesa com pessoal, tenho que os valores referentes aos contratos firmados com IGEA, Gestão e Saúde Limitada, para a realização de plantões médicos, devem ser integralmente mantidos no item despesa com pessoal. Em primeiro lugar, porque a discussão envolve prestação de serviços de saúde, ou seja, atividade fim do poder público, serviço essencial e permanente a ser prestado pela administração, e de competência comum entre União, Estados e municípios. E o objeto de tais contratos é a realização de plantões médicos mediante fornecimento de mão de obra, ou seja, os médicos plantonistas. Enfim, senhor presidente, eu faço uma longa análise e fundamentação com muito critério e cuidado, até porque recebi em meu gabinete a visita do atual prefeito de Castro e, evidentemente, que é uma pessoa preocupada com a situação do seu município. Então, eu faço até um voto em que me prolongo nessas considerações, mas com a finalidade até de orientar o prefeito e aquele município, do que, evidentemente, para chegar à conclusão que chego, convergindo com as intervenções feitas pela Unidade Técnica do Ministério Público, votando pela emissão do alerta, que, evidentemente, não há nenhum tipo de regozijo em você expedir o alerta que vá até causar limitações ao município, mas se trata de uma responsabilidade nossa e eu o faço com bastante critério, inclusive acho que na minha fundamentação talvez tenha algum auxílio para que o prefeito possa se encaminhar para a regularização desse item, mas o voto é pela expedição do alerta. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 90.51.79/15 é uma análise de ato de concessão de pensão previdenciária e a COFAP manifestou-se pelo registro. Há aqui a aplicação da Instrução Normativa 117, que encontra ainda a resistência do Ministério Público na sua aplicação, e o meu voto é pela legalidade e registro. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 50.51.00/17, embargos de declaração opostos por servidor aposentado desta Corte, Paulo José Rocha, em face de acórdão da segunda Câmara, que indeferiu o pedido de afastamento do redutor constitucional previsto no inciso 11, artigo 37 da Constituição, em relação à remuneração do cargo em comissão. Eu também faço uma fundamentação toda específica em relação a esse pleito, para, ao fim e ao cabo, reconhecer dos embargos e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se inalterado o acórdão 2862/17. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 54.46.29/17 é um pedido de certidão liberatória formulado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde de Paranavaí, através do seu presidente. COFAP informou que a certidão foi obtida pela via online e há, portanto, a perda do objeto e o Ministério Público, ainda que diante dessa afirmação da unidade técnica, asseverou não se expor à expedição da certidão. O requerente obteve a certidão, então meu voto é pelo encerramento do processo. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 24.20.95/14, prestação de contas, Câmara Municipal de Agudos do Sul, exercício 2013, orçamento pouco mais de R$692 mil, COFIN pela irregularidade das contas e aplicação da multa,
em razão das funções da assessoria jurídica que teriam sido realizadas contrariamente ao pré-julgado número 6, ressalvando a regularização posterior do exercício das funções técnicas de contabilidade. O Ministério Público concordou com a unidade técnica, adicionando a ressalva pela inexistência de controle interno. Noticio que as contas da Câmara de Agudos do Sul de 2010, 2011 e 2012 foram aprovadas nesta Corte. E, portanto, ficam essas ressalvas em relação ao pré-julgado número 6 e com as quais ainda concordo, e o meu voto é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Agudos, exercício 2013, em razão das funções da assessoria jurídica realizadas em contrariedade com o pré-julgado e ressalvando a realização posterior de regularização das funções de contabilidade e aplicando ao gestor responsável pela irregularidade mantida a multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º da nossa lei complementar. É o voto. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 248697/14, prestação de contas, Câmara do Município de Godoy Moreira, exercício 2013, um orçamento superior a R$ 372 mil, COFIN e MP pela irregularidade, o histórico dos últimos 3 exercícios, que seriam 2012, 11 e 10, é de aprovação ou de parecer pela regularidade, ou melhor, de julgamento pela regularidade. Quanto ao exercício agora em julgamento, a unidade técnica inicialmente apontou inconformidades no relatório e no parecer do controle interno, sem contemplar dados de encerramento do exercício. No contraditório, houve o saneamento dessas irregularidades, abrangendo todo o conteúdo exigido e, portanto, nesse caso, cabível o registro da ressalva de acordo com a súmula 8. Também houve a intervenção da COFIN e do MP, os quais opinaram pela irregularidade do item, denota-se a relação dos contratos de prestação de serviços jurídicos, que no exercício de 2013 a entidade não agiu de acordo com o que preconiza a súmula ao pré-julgado número 6. Tal julgado dispõe que, para a hipótese de contabilidade descentralizada, nos casos de inexistência de cargo ou em que devidamente motivado o cargo estiver em extinção, é possível que o contador do Poder Executivo preste serviço ao Legislativo, desde que esteja previsto nas suas atribuições. Tal hipótese, porém, não se aplica no apontamento da questão em que se avaliou as funções da assessoria jurídica, mantenho, portanto, a irregularidade e é o meu voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Godoy Moreira, exercício 2013, pela violação ao pré-julgado 6, ressalvando o saneamento de impropriedades no curso da instrução e aplicação da multa do 87, inciso 3º, combinado com o parágrafo 4º da lei complementar. Está aprovado, apenas consignando o meu voto divergente, que é pela regularidade da presente prestação de contas. Está aprovado o voto do relator. Protocolo 247414/15, prestação de contas de Pinhal de São Bento. É isso mesmo, presidente? Pinhal de São Bento, 247414? É esse mesmo. Pinhal de São Bento. É isso mesmo. Pinhal de São Bento, exercício 2014, orçamento de R$ 342 mil. Orçamento quase igual ao de Godoy Moreira, né? 372, Godoy Moreira. COFIN e MP opinaram conclusivamente pela regularidade com ressalva, o histórico das prestações de contas anteriores, ou seja, 13, 12 e 11,
11, aprovação, 12, regular com determinações e 13, regular. A única impropriedade que a COFIN apontou foi falta de publicação de relatório de gestão fiscal, levando em consideração a análise do terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício anterior, em contrariedade com a lei de responsabilidade fiscal. Houve uma defesa dizendo que houve a publicação ainda que tardiamente. E, sendo assim, o meu voto é pela regularidade com ressalva e, pelo atraso na publicação, a multa do 87, inciso 4º, a linha G da lei complementar. É o voto, presidente. Ele está em discussão. Senhor presidente. Para discutir. Senhor presidente, apenas para consignar, me parece que, tendo sido do terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício das contas, é uma obrigação do exercício seguinte, então eu discordaria do relator apenas quanto à imputação de ressalva. É uma obrigação do exercício seguinte. É 2014, não houve mudança de gestor, ao que tudo indica. Me parece, Vossa Excelência mesmo referiu que é terceiro quadrimestre e o segundo semestre. Mas de 2014. Sim, mas cuja publicação deve se dar até 30 de janeiro do exercício seguinte. Então, eu entendo que é uma obrigação do exercício seguinte, e nesse caso até verifiquei que houve também a alteração do gestor, é um outro gestor em 2015. Inclusive está na pauta dois responsáveis, Paulo Falcade e o Valseu. Presidente, então, eu ia solicitar ao auditor Tiago Barbosa que pedisse vistas em mesa para que eu pudesse, eventualmente, esclarecer essa dúvida. Porque se procede essa afirmação, que ele teria até o começo do exercício seguinte. Mas o posicionamento, ilustre relator do tribunal, é pela aplicação da multa. Apenas o Mas é terceiro quadrimestre, né? O auditor Tiago Barbosa é que tem ele esse diverge, ele tem posicionamento. divergido. Não, então... Eu não ia pedir para você... Não, eu posso pedir vista já. Não. Mas eu vou manter o posicionamento. Doutor Artagão, eu não sou contra a aplicação da multa. Nesse caso, sim. A aplicação da multa. Eu entendo que, mesmo sendo uma obrigação do exercício seguinte, do outro exercício, a multa administrativa pode ser aplicada nesse processo. Não, mas a publicação foi depois. Foi fora do prazo previsto, que é de 30 dias após o encerramento do quadrimestre ou semestre. Exato. O que eu entendo é que a obrigação da publicação, o exercício findando em 31 de dezembro, o prazo para a publicação é até 30 de janeiro. Então, eu entendo que essa obrigação do exercício seguinte não deve interferir no mérito daquelas contas do exercício Então, tratado. realmente, presidente, como Vossa Excelência disse, ele diverge da minha posição e eu mantenho o voto. Está aprovado o voto do relator. O voto por unanimidade com relação à aplicação da multa, a divergência do auditor. Ok. Só a ressalva, senhor presidente. A ressalva. Ok. A divergência do auditor Tiago Barbosa. Vossa Excelência continua com a palavra. Protocolo 275868/15. A prestação de contas anual, exercício de 14, da Previdência Social dos Servidores Públicos de Louisiana. Orçamento, R$1.700.000. As informações das últimas prestações de contas anteriores a 2014 são as seguintes. 2010, regulares. 2011 se encontra em retificação de acórdão. 2012, irregularidade das contas com aplicação de multa, e 2013, regular com ressalvas. A COFIN e o MP concluíram pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa. A divergência entre os valores do balanço patrimonial, as informações CIAM, a ausência de assinatura do responsável pelo laudo atuarial, irregularidade apontada pela Secretaria de Políticas de Previdência, do Ministério da Previdência, foram sanadas no curso da instrução, o que faz incidir o benefício da súmula 8.
Houve atraso de 215 dias no envio dos dados referente ao encerramento do exercício no SIM-AM. Entendo que o item também deve ser objeto de ressalva, já vista que no contraditório não foi apresentado qualquer argumento ou justificativa, devendo ser aplicada ao responsável pela entidade na data limite a multa do 87.3b. Então, meu voto é pela regularidade das contas, com ressalvas e aplicação de multa. Em discussão. Senhor presidente, só para manifestar contra a ressalva que é o mês 13, então também é obrigação do exercício seguinte. Está aprovado o voto de Vossa Excelência, com o posicionamento do auditor Tiago. Protocolo 246620/15, prestação de contas do município de Campo Magro, exercício 2014, um orçamento que foi estimado em pouco mais de 53.422.000 reais. COFIN e MP opinaram pela irregularidade das contas e aplicação de multa. A informação que trago de exercícios anteriores, de prestações de contas de exercícios anteriores, é a seguinte: 2011, parecer prévio pela regularidade; 2012, parecer prévio pela irregularidade com aplicação de multa; 2012, ou melhor, dessas contas de 2012 que mereceu esse voto pela irregularidade com aplicação de multa, tramita recurso de revisão. E 2013, o parecer prévio também pela irregularidade com aplicação de multa. Segundo nossa unidade técnica, na demonstração da execução orçamentária e financeira dos recursos das fontes livres, foi constatada a ocorrência de déficit orçamentário em contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal, evidenciando-se, assim, a inobservância dos princípios do planejamento e equilíbrio das contas. Em contraditório, o gestor, em síntese, disse que esse tribunal tem ressalvado as contas em casos análogos, fundamentado no princípio da razoabilidade, nas situações em que o índice deficitário foi até 5%, ressaltando que a gestão municipal aplicou em educação e saúde percentuais superiores aos exigidos. De fato, verificou-se que o município provocou déficit de execução no transcorrer do exercício orçamentário no montante de R$ 482.000, um pouco mais, correspondente a 2,08% das receitas vinculadas às fontes. Por tal inconformidade, a COFIN opinou pela irregularidade das contas com aplicação de penalidade. Entretanto, esse déficit é inferior ao nosso limite estipulado de tolerância, efetivamente passível apenas de ressalva. Entendimento pela ressalva, sem aplicação de multa, encontra-se em vários precedentes. Portanto, o meu voto é pela emissão do parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do município de Campo Magro, referentes ao exercício 2014, pelos motivos que sucintamente declinei. É o voto, presidente. Ele está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 25.12.33/15, prestação de contas, município de Mandirituba, exercício de 14, um orçamento algo superior a R$ 48.326.000 reais. COFIN e MP opinaram pela irregularidade das contas e aplicação de multas. O histórico que temos de exercícios anteriores, de prestações de contas, é o seguinte: 2010, o parecer foi aprovação com ressalva e multa, sendo que houve recurso de revista que foi conhecido e não provido. 2011, nós tivemos o parecer prévio pela irregularidade com aplicação de multa, sendo que esse foi o juízo final que já transitou em julgado. Depois, em 2012, parecer prévio pela irregularidade com aplicação de multa e há recurso em tramitação. E 2013, parecer prévio pela irregularidade com aplicação de multa e determinações.
Após a análise feita, concluo que não há motivos para divergir da unidade técnica quanto à constatação de que os documentos apresentados pelo gestor no contraditório ou as inconformidades relativas à ausência de resolução e do parecer do Conselho Municipal de Saúde foram satisfatoriamente sanadas. Contudo, como a regularização ocorreu na fase de instrução, a incidência da súmula 8. Quanto à restrição concernente ao déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, a COFIN detectou que o município de Mandirituba provocou déficit de execução no transcorrer do exercício orçamentário no montante de pouco mais de R$ 739 mil, correspondente a 3,53% das receitas desta fonte. Por tal item, a unidade técnica opinou pela irregularidade das contas. Esse déficit, como já adiantei, inferior aos 5% que temos tolerado. Como não há notícia nos autos de prejuízo à continuidade da gestão do município, considero tal impropriedade como não sendo de alta relevância, concluindo que a penalidade pecuniária sugerida não merece acolhimento conforme a jurisprudência da Corte e caso análogo antes relatado. Em relação à constatação de contas bancárias com saldos a descoberto, houve esclarecimentos prestados pelo gestor, a unidade técnica aceitou os esclarecimentos relativos às contas específicas na Caixa Econômica Federal e, como ao relato de regularização, já no exercício 2015, eu concordo com a conclusão da unidade técnica. Saldos de contas no Banco do Brasil, efetivamente, não houve em defesa explicação convincente. Ademais, a unidade técnica asseverou a inexistência de comprovação dos ajustes efetuados na conciliação para reverter o saldo negativo, além da falta de documentos contábeis e extratos. Não havendo como divergir de tal conclusão, concluo pela manutenção do apontamento de irregularidade. Em relação às divergências na comparação entre os valores do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e os números levantados a partir dos dados do SINAM, o gestor em defesa relatou a necessidade de efetuar alguns lançamentos contábeis após o envio da documentação da prestação de contas. Concordo com a COFIN, para quem, embora tenha sido adotadas medidas para regularizar a diferença, o balanço posteriormente juntado aos autos e a sua publicação, por não conter as assinaturas devidas, não devem ser acatados. Por isso, mantenho a indicação de irregularidade para o item. A falta de parecer do Conselho Municipal de acompanhamento do Fundeb. O gestor, no contraditório, enviou o documento constante ou faltante. Tal documento não contém identificação completa dos signatários, como nome e assinatura do presidente e dos membros, não atendendo, assim, ao modelo que essa Corte exige. Analisando o parecer encaminhado, contudo, divirjo da unidade técnica para concluir, no sentido de que referida inconformidade deve ser objeto tão somente de ressalva, considerando a natureza formal da restrição e a ausência de indicativos de falta de atuação do Conselho. COFIN constatou também falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial, na forma apurada no laudo atuarial. Em defesa, o gestor informou que o aporte foi devidamente pago ao Fundo de Previdência, sendo um montante quase R$ 680 mil, contabilizado juntamente com as obrigações patronais. Porém, como não foi anexado aos autos a comprovação efetiva do referido repasse, concordo com a unidade técnica pela manutenção da irregularidade. Em relação à inconformidade relativa à falta do registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do regime de previdência, em contraditório houve o relato de que foi efetuada a inscrição no passivo atuarial ao final do exercício 2015. Porém, em consulta aos dados do SINAM, a COFIN averiguou que o valor registrado não confere com o passivo atuarial de 2014, nem com o de 2015. Portanto, em consonância com o opinativo da unidade técnica, entendo pela irregularidade do item. Assim, diante do que expus abreviadamente, voto pela emissão do parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas do município de Mandirituba, referente ao exercício 2014. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 24.5237/16, prestação de contas do município de Guaraniaçu, exercício de 15, orçamento fixado algo superior a R$ 33 milhões, COFIN e MP conclusivamente pela regularidade com ressalva das contas e aplicação da multa,
Essa multa em razão da remessa com atraso dos dados do mês 13 no sistema SIM-AM. Informações relacionadas a exercícios anteriores. Vamos lá. 2011, aprovação. 2012, parecer prévio pela regularidade com ressalvas, com aplicação de multa. 2013, parecer prévio pela regularidade. 2014, regularidade com ressalvas. COFIN considerou que foi sanada no contraditório, divergências dos saldos nos grupos do balanço patrimonial e dos dados do SIM-AM contabilidade e, portanto, essa era a inconformidade e o meu voto é acompanhando as intervenções técnicas do MP, emissão de parecer prévio, recomendando regularidade com ressalva. Está em discussão. Presidente. E aplicação de multa, né, presidente, para que a aplicação de multa... Está em discussão. Senhor presidente, só para confirmar, senhor relator, a ressalva é o atraso no encaminhamento do mês 13. 4 dias. Senhor presidente, aí, nesse caso, considerando esse pequeno atraso e também o fato de ser uma obrigação do exercício seguinte, eu voto pela regularidade, sem sequer a ressalva, sem a aplicação da multa, apenas 4 dias. Presidente, eu posso me manifestar ainda? Claro, Vossa Excelência é o relator. Não, o auditor Tiago, que eu considero um homem muito criterioso, né, pode-se discordar e é um exercício, às vezes, até estimulante discordar do auditor Tiago, mas essa questão de prazo eu já pensei bastante, presidente. E quando eu fui procurador-geral do Estado, eu não posso dizer os nomes, mas havia um procurador do Estado que, na verdade, é oriundo da carreira de advogados do Estado. Então, já era um procurador, assim, com longo percurso de serviços prestados ao Estado do Paraná, e que foi designado pelo então procurador-geral, a década era década de 70, para protocolar um recurso, ou melhor, um agravo de uma decisão do juiz da comarca de Guaíra. E ele foi mandado lá com a advertência do prazo em que deveria protocolar. E ele chegou, a viagem foi por terra, muito cansado em Guaíra, já depois do almoço, à tarde, ele foi para o hotel descansar e tal. Ele falou, vou deixar para protocolar amanhã o recurso do agravo. E daí, no outro dia, o procurador-geral, preocupado com essa ação, uma ação de grande extensão de terras, uma disputa possessória com o Estado, enfim, através do Telex, o procurador-geral perguntou, como foi com o agravo? Já está devidamente protocolado? Ele responde, não deu para protocolar na quinta, mas protocolei na sexta, no primeiro minuto, que era um dia depois do prazo. E o Estado do Paraná perdeu, evidentemente que o agravo não foi conhecido. Então, o prazo, eu resolvi optar por essa senda mais exigente com relação a prazo. Ele não perdeu por 4 dias, ele perdeu pelos 34 dias que ele tinha para protocolar e não fez. Encerrada a discussão, em votação, prevalece o voto do relator com o posicionamento do auditor Tiago Barbosa. O protocolo 25.22.17/16 a entidade que é o município de Pérola do Oeste, presidente, e o advogado fez uma intervenção solicitando a apresentação de documento que considerei que devem ser relevantes para a causa, senhor presidente, e, portanto, nesse processo, eu peço adiamento. Está adiado. Protocolo 25.3400/16 o município de Sulina, é a prestação de contas do município, exercício 2015. O orçamento foi fixado em
R$15.583.000, um pouquinho mais, e a COFIN e o MP concluíram pela irregularidade das contas e aplicação de multas. O retrospecto das prestações de contas é o seguinte: 2011, parecer prévio pela regularidade, com ressalvas e recomendações. 2012, parecer prévio pela regularidade. 2013, parecer prévio pela irregularidade, com aplicação de multa. 2014, parecer prévio pela regularidade, com ressalvas e aplicação de multa e recomendações. COFIN detectou divergências nos valores do balanço patrimonial, da contabilidade e os dados enviados ao SINHAEME. O gestor se defendeu, prestou esclarecimentos e anexou aos autos novo balanço e respectiva publicação. Justificativa do gestor, que as discrepâncias ocorreram em virtude do sistema ter tido dificuldade na leitura do último balanço enviado, ou seja, não havia sido entregue os módulos do fechamento do SINHAEME. Enfim, a unidade técnica procedeu à análise desse novo balanço e concluiu que não está estruturado de acordo com as demonstrações contábeis estabelecidas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, emitido pelo Conselho de Contabilidade. Então, opinou pelo não sanamento desta situação. Considerando que os documentos relacionados aos autos em sede contraditória, o caráter eminentemente formal, converto tal apontamento de irregularidade em ressalva. Quanto à restrição relativa ao não atingimento do índice de 15% da aplicação dos recursos na área da saúde, a informação fornecida pelo COFIN foi no sentido que o município de Sulina alcançou tão somente o percentual de 14,43% de investimentos em saúde no exercício 2015. Em defesa, o gestor aduziu que o município apresenta histórico de investimentos na área da saúde acima do limite constitucional se forem compensados os 4 anos de seu mandato. Mencionou a aplicação de 25,53 em 2013, 18,22 em 2014 e 14,43 em 2015, gerando, no argumento dele, uma média anual de 18,74, que demonstra uma boa e preocupada administração com a área da saúde. Asseverou também que o montante faltante de 0,57 é incapaz de gerar efeitos concretos diante do tamanho e da realidade orçamentária do município. Citou o contexto da desaceleração de arrecadação das receitas municipais em contraposição à manutenção do crescimento das despesas e informou que o percentual faltante equivaleria em números fatoriais em R$ 66.586,91. Foi incluído no orçamento do exercício de 16 como forma de compensar. A Lei Complementar 141/2012, que dispõe sobre valores a serem aplicados nos serviços públicos de saúde, disciplina de modo muito claro e objetivo que os municípios do Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde o mínimo de 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam o artigo 158 e a linha B, inciso 1º do caput e parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição. Em relação ao que alegou a defesa acerca do histórico de investimentos em outros exercícios, não considero suficiente para justificar a deficiência de valores em 2015. Após exame da compensação de índices constitucionais durante os 4 anos de gestão do Executivo Municipal, esta Corte aprovou o prejulgado número 18, o qual dispõe: não é possível aplicar de forma isolada o método de compensação dos índices obrigatórios anuais durante o período de gestão do chefe do Executivo, em vista do que dispõe os artigos 34, inciso 7, a linha E, e 35, inciso 3º, 167, inciso 4º, 198, parágrafo 3º e 212 da Constituição da República. Quanto à alegação de que o percentual faltante foi incluído no orçamento de 2016, compensando-se assim a insuficiência de 2015, a COFIN relatou em sua instrução conclusiva que os respectivos empenhos são de recursos oriundos do orçamento do próprio exercício de 2016, não podendo a despesa ser adicionada ao cálculo do índice do ano anterior. De fato, percebe-se que a referida tentativa compensatória afronta o nosso prejulgado. Demais, prioridade que deve dar o administrador público ao assunto tão relevante para a população
como é o caso da saúde, não concordo com a afirmação de que a quantia é irrelevante ou irrisória e que não geraria efeitos concretos. Mantenho, portanto, o apontamento de irregularidade. O meu voto, então, é pela emissão de parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas por conta dessa aplicação deficitária do mínimo de recursos na área da saúde. Está em discussão. Votação. Aprovado. Era o que tinha para a pauta, presidente, e agradeço a atenção. Essa presidência agradece Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor auditor, senhora procuradora. Senhor presidente, inicialmente vou pedir ao colegiado, a Vossa Excelência, se for possível, para retificar o voto que proferi no processo 247-414 de 2015 da Câmara Municipal de Pinhal de São Bento, voto do conselheiro Ivan Leles Bonilha, aquela discussão sobre a obrigação de ser do exercício ou não, e eu, assim como na semana anterior, me equivoquei novamente no processo do conselheiro Bonilha. A obrigação é do exercício, então aí eu solicitaria a retificação para acompanhar o conselheiro na ressalva das contas. Eu reabro a discussão do processo, que seja anotada a retificação do posicionamento do auditor, que acompanha a integralidade do voto do relator. Vossa Excelência continua com a palavra. Tenho em pauta inativação 353-918 de 2013, inativação da senhora Luci Terezinha Fontana Capraro, no cargo de professor. Foram feitas diligências para esclarecimentos acerca do cálculo dos proventos, a fim de que a proporcionalidade fosse aplicada sobre o valor da média das contribuições. A questão resolvida por duas vezes pelo Tribunal nos acórdãos 3.769 de 2014, do Pleno, e 2.848 de 2016, do Tribunal Pleno, em que ficou definido que o cálculo nas aposentadorias proporcionais deve considerar a média das 80 maiores contribuições, incidindo a proporcionalidade e, a posteriori, ser comparado com o valor da última remuneração do servidor. A Paraná Previdência, em sua penúltima manifestação, manteve o cálculo dos proventos na forma originária, alegando que o ato de inativação e apreço é anterior aos dois julgados e assim não estaria sujeito à irradiação de seus comandos. Aduziu que a proporcionalidade teria partido do menor valor, o qual coincidiu em ser o resultado da média das 80% maiores contribuições, e assim o cálculo já atenderia à uniformização de jurisprudência. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, nessa ocasião, manteve seu opinativo pela negativa de registro. O Ministério Público, em parecer da procuradora Elisa, esclareceu que, ao contrário do afirmado pela entidade previdenciária, a decisão deve ser aplicada a atos de inativação anteriores. Citou como exemplo o acórdão 563 de 2009, segunda Câmara, e, então, opinou pela negativa de registro. Houve mais uma diligência, tendo em vista ter sido verificada a ausência de certidão de tempo de contribuição que amparasse a averbação de um período de tempo de 7 anos, 7 meses e 18 dias. Também foi solicitado um esclarecimento relativo a um outro processo de inativação da mesma servidora. Ela já percebia uma aposentadoria na linha funcional número 1, e no sistema trâmite não se localizava esse outro processo. Também foi a diligência para a regularização do cálculo dos proventos, conforme preconizado. Paraná Previdência se manifestou nessa última ocasião, apresentou a certidão de tempo de contribuição solicitada e silenciou-se quanto aos demais questionamentos. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal e o Ministério Público de Contas, então, manifestaram-se pela negativa de registro. Em relação ao mérito, o voto se posiciona contrariamente a essas manifestações,
consta aqui, da análise do cálculo da média das 80% maiores com remunerações juntado pela entidade previdenciária, vislumbra-se que o valor da média resultou em R$ 2.806,32, ao passo que a última remuneração do cargo efetivo em R$ 3.829,86. Deste modo, constato a exatidão do cálculo apresentado, eis que a proporcionalidade incidiu sobre o valor da média nos termos do Acórdão 2848 de 2016 do Tribunal Pleno. Ressalto que o valor dos proventos, de R$ 1.489,27, corresponde à proporção de 5.811 por 10.950 dias, sobre o valor da média de R$ 2.806,32, ainda que não expressamente demonstrado pela Paraná Previdência, que apresentou apenas o valor final. Então, eu aqui com essa ponderação, eu entendo que a inativação pode ser registrada e apenas faço uma referência ao fato de que não houve cumprimento da última diligência no sentido de indicação do processo de aposentadoria referente a outra aposentadoria, não foi localizado no sistema e, em razão disso, eu proponho a legalidade de registro e determinação à Paraná Previdência para que encaminhe a esse tribunal o processo de aposentadoria na outra linha funcional para que seja devidamente analisado e registrado. Está em discussão, votação, aprovado. Tenho, senhor presidente, na sequência, alguns processos de admissão de pessoal, todos com análise realizada nos termos da Instrução Normativa 117. O primeiro é o 160.566 de 2011, admissão do município de Telêmaco Borba, edital número 1 de 2008. O segundo, 649.148 de 2015, admissão do município de Campo do Tenente, edital número 1 de 2014. Terceiro, processo 401.220 de 2016, admissão do município de Curiúva, edital número 1 de 2015. E o último é a admissão de pessoal do município de Rebouças, 713.745 de 2016, o edital número 1 de 2014. Em todos esses processos, o voto é pela legalidade de registro das admissões tratadas. Estão em discussão, votação, aprovados. Obrigado, senhor presidente. Esta presidência agradece Vossa Excelência e passa a palavra ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas. Que passa a compor o quórum. 14.396.906, contas de 2005 referente a Piraquara. Inicialmente foram apontadas 29 impropriedades na prestação de contas, foram ofertados 5 contraditórios, além das manifestações espontâneas do prefeito gestor das contas em apreço e do seu sucessor. Ou seja, por diversas vezes foram apresentadas oportunidades de defesa aos interessados. Algumas daquelas 29 impropriedades foram ressalvadas, outras foram consideradas regulares, entretanto, permaneceram 7 itens que permanecem irregulares. Pela descrição que eu vou fazer pela leitura, vê-se que é por falta de documentos. Então, senhor presidente, acolhendo os pareceres, eu entendo nos termos do artigo 16.3b da Lei Orgânica, pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas de Gabriel Jorge Samarra, Piraquara 2005, pelas inconsistências injustificadas dos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos bancários, da realização de despesas sem licitação ou sem indicação de processo de dispensa, ausência de extratos bancários no mês de janeiro subsequentes com regularizações de contas mantidas no Banco do Brasil e no Banco Itaú, ausência do cópia do ato que nomeou o Conselho de Controle Social do Fundef e do ato que nomeou o Conselho Municipal de Saúde, a ausência de encaminhamento da relação de projetos em andamentos, na data do envio da LDO ao Poder Legislativo, e a ausência demonstrativa das receitas desdobradas em métodos bimestrais. Eu entendo que esses documentos são essenciais para a formação de juízo acerca da regularidade das contas, e aí, portanto, entendo, acompanhando os pareceres, pela irregularidade em função dessas ausências. Há ainda a posição de 6 ressalvas,
e ainda para que seja determinado a sua regularização. E quanto ao item realização de despesas sem licitação ou sem indicação do processo de dispensa, como pela ausência documental não foi possível aferir se houve ou não dano erário, a determinação ao controle interno no município de Piraquara que faça a abertura de uma tomada de conta especial a fim de proceder à apuração de eventual dano erário e consequente responsabilização. É a proposta. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tomada de conta extraordinária 215424 de Matinhos. Se refere inicialmente a uma impugnação de despesas na área de educação, haja vista divergências verificadas entre as quantidades de alimento indicadas em notas fiscais pagas e as relacionadas nas guias de recebimento na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ainda nos autos de impugnação de despesa, foi estabelecida a comissão de auditoria, que apurou, então, um prejuízo de R$ 82.787,95, isso lá em 2002. Na proposta de impugnação, havia informação de que merendeiras informaram que a quantidade de alimentos disponibilizada não era suficiente para realizar o proposto no cardápio, tendo sido necessário utilizar alimentos doados por empresas. Ao final, a Comissão de Auditoria, em seu relatório, concluiu que houve falhas no controle de etapas de aquisição, armazenamento e elaboração dos alimentos por parte do Conselho de Alimentação Escolar, bem como falha no controle interno da Secretaria de Educação do município de Matinhos, responsabilizando o senhor Ascendino Ricardo Duarte, prefeito à época, e ainda o secretário municipal de Educação e Cultura, José Carlos Correia, os responsáveis pelo setor de merenda escolar, Bentina Escaburra e Regina do Rosário Viana e Sérgio Ricardo de Brito Belo, e ainda o controlador interno Elias José Ferreira Romualdo. Foram apresentados, então, foram devidamente intimados, apresentaram defesa. Os autos a seguir me foram, à época, delegados. Eu determinei, então, a conversão dos autos em tomada de conta extraordinária, já vista a possível existência do dano erário, no valor já indicado. Feita, então, a devida citação em sede de processo de contas. Ao final, a época, a Diretoria de Contas Municipais, que registra que a comparação entre as mercadorias requisitadas e as respectivas notas fiscais, dessa comparação, resultou que produtos pagos não chegaram às escolas, totalizando o prejuízo já mencionado. As defesas de Sérgio Ricardo de Brito Belo e José Carlos Correia confirmam que o controle de recebimento e distribuição das mercadorias era deficiente e que ambos atestaram as notas fiscais em análise com as suas assinaturas. A Comissão de Auditoria afirmou que os documentos analisados são públicos, então detém presunção de legitimidade, que não foi trazido aos autos nenhum elemento capaz de comprovar que as quantidades apontadas estão incorretas. Discorda da proposta de impugnação de despesa apenas quanto à responsabilização do controlador interno, entendendo que não haveria nexo de causalidade entre conduta e a irregularidade. O representante do Ministério Público, nos autos, procurador Eliseu de Moraes Correia, corrobora as conclusões da unidade técnica pela irregularidade das contas e imputação solidária a Ascendino Ricardo Duarte, José Carlos Correia, Bentina, Regina do Rosário e Sérgio Ricardo, pela devolução da quantidade superior a R$ 82 mil devidamente corrigido. Os autos retornaram, então, à COFIN, de que fosse justificada a exclusão do senhor Elias José Ferreira Romualdo do rol de responsáveis, e a COFIN, então, esclarece que entendeu que não seria dever do controlador interno o recebimento de mercadorias e a conferência das notas fiscais. Então, ao final, a unidade técnica aduz ser impossível verificar a quantidade de alimentos comprados e recebidos, mediante a comparação entre notas fiscais e o valor efetivamente recebido, foi possível apurar, então, a diferença superior a R$ 82 mil. O representante do Ministério Público, então,
em novo procedimento, ratifica o seu opinativo anterior. Eu entendo, conforme os pareceres, de que o valor superior a R$ 82.000 foi devidamente apurado, mediante a comparação entre as notas fiscais pagas e as guias de recebimento emitidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, restando, portanto, fato incontroverso. Dos 6 responsáveis, eu entendo que tanto o prefeito quanto o secretário municipal de saúde, conforme os pareceres, e levando em conta que, uma vez citados, limitaram-se a relatar dificuldades que enfrentaram em suas gestões, mas não trouxeram documentos, nem se insurgiram contra os documentos acostados aos autos, e por isso, então, devam ser imputados pela irregularidade das contas, bem como pela devolução do valor que resultou em dano ao erário, de forma solidária, nos termos da nossa lei orgânica. Quanto aos demais responsáveis, eu entendo que o controlador interno, embora não seja responsável nem pela compra, nem pelo ateste de notas fiscais, ficou patente a sua desídia em desempenhar suas funções de fiscalizar a administração pública do Poder Executivo Municipal, não acostando aos autos qualquer procedimento administrativo que tenha feito, que tenha executado, ou seu planejamento para que fossem devidamente apurados os fatos referente à compra de alimentos para as escolas. Então, embora não seja passível, nos termos do pré-julgado número 1, aplicar-lhe multa, e de que a sua conduta realmente não tem nexo de causalidade com o valor referente ao dano erário, entretanto, é fato que a sua desídia acarreta uma conduta incompatível com a regulamentação legal e normativa referente ao assunto, e por isso as suas contas devam ser julgadas irregulares, bem como das demais funcionários que atuavam no setor de merenda, senhora Bentina Escaburri, Regina do Rosário Viana e Sérgio Ricardo de Brito Belo, que, embora não lhes sejam imputáveis a devolução de recursos nem a aplicação de multas, entendo também que agiram com desídia e, por isso, sua conduta leva, então, à irregularidade por não ter cumprido ou por infração à norma legal regulamentar, nos termos do artigo 16.3b da nossa lei orgânica. Então, senhor presidente, a proposta é que este colegiado decida pela irregularidade das contas de Ascendino Ricardo Duarte, prefeito à época, e José Carlos Correia, secretário municipal à época, em 2002, pelo pagamento de despesas sem a devida comprovação, nos termos do artigo 16.3d e e da nossa lei orgânica, pela irregularidade das contas, nos termos do 16.3b dos demais responsáveis apontados, Elias José Ferreira Romualdo, Bentina Escaburri, Regina do Rosário Viana, Sérgio Ricardo de Brito Belo, pela condenação solidária de Ascendino Ricardo Duarte e José Carlos Correia, a devolução da quantia de R$ 82.787,95, conforme apontado nos autos e devidamente corrigidos monetariamente, e cópias ao Ministério Público Estadual nos termos do regimento interno. É a proposta. Está em discussão. Votação. Aprovado. Passo aos atos de inativação. Protocolo 652.019.11, inativação de Olívia Dias Marques, foi apresentado com 61 dias de atraso. A COFAP afirmou que estaria dentro do prazo, o Ministério Público não se manifesta quanto a esse ponto. E no protocolo 90.7612, de Bernadette Aparecida Baido, apresentado com 11 dias de atraso, os pareceres não se manifestam quanto ao atraso. E eu acompanho, então, em ambos os autos pela legalidade de registro, senhor presidente. Está em discussão, votação, aprovado. Também pela legalidade de registro, conforme pareceres, protocolo 40.37.512, Roselide Fátima Fonseca Fuliota Sante, e 15.293.13, Juraci Rocio Rodrigues de Castro. Estão em discussão, votação, aprovados. Protocolo 237.366.13, de Natalina de Paiva Prieto,
encontrava-se sobrestado para que fosse instaurada a tomada de conta especial pelo Paraná Previdência para apurar responsabilidades pelo não cumprimento de diligências exaradas no âmbito do processo de inativação. Restou esclarecido que, para que fosse possível responder ao tribunal, eram necessários documentos do município de Santa Cruz de Monte Castelo, o que implicou a impossibilidade de resposta a esta corte em suas diligências. Então, acolhendo os pareceres e tendo em vista que foram apresentados os documentos que impediam a análise da legalidade, entendo, então, pela legalidade de registro e inativação, bem como pelo encerramento da tomada de conta especial que foi instaurada, sem análise de méritos. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 451448-13, apresentado com 22 dias de atraso. Eu acompanho os pareceres que não se manifestaram quanto ao atraso pela legalidade de registro. Em discussão. Votação. Aprovado. Pela regularidade de registro, protocolo 56026714, Terezinha Aparecida Duzi, 1038-91814, Nelson Luiz Madaloso, 1043-62814, Josefa Costa Souza da Silva, 126-99415, Isabel Satiko Oshima, 996-19015, Julião Eimar de França Caldeira, 89738/16, Leonice da Silva, 16272216, Maria de Lourdes Helfish, 31895116, Irene Maria da Silva Granja, todos pelo registro. Estão em discussão. Votação. Aprovados. Processo de pensão 58998512 foi apresentado com 104 dias de atraso, os pareceres não se manifestam quanto a isso. A COFAF é pela legalidade, o Ministério Público entende por nova instrução, haja vista a insuficiência dos dados constantes dos autos conforme a Instrução Normativa 117/2016. Eu acompanho a copiosa jurisprudência, então, acompanhando a COFAP pelo registro. Em discussão. Votação. Aprovado. Pelo registro, protocolos 9718413, James Algraci Kowalski, 35741713 e José Vilmar Brustolin. Estão em discussão. Votação. Aprovados. Protocolo 39561013, pensão concedida a Sueli do Rocio Jeremias, foi apresentado com 185 dias de atraso. E no protocolo 39573413, com 99 dias de atraso, eu acompanho os pareceres no que tange ao registro dos atos. Em discussão. Votação. Aprovados. Protocolo 91733514, Maria Aparecida Pereira, pelo registro. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 64418812, admissão de pessoal, concurso público 44 de 2011, de Araucária, diversos interessados para diversos cargos, entendo pelo registro conforme a COFAP, deixando de acolher a proposta do Ministério Público em insurgência contra a Instrução Normativa 117/2016. Em discussão. Votação. Aprovado. Os protocolos a seguir, 64423412, concurso público 40/2012, para cargos do magistério do município de Araucária. Protocolo 64429312, concurso público 43/2012, também de Araucária. E o protocolo 8099013, concurso público 1/2007, da Câmara Municipal de Boa Esperança. Em todos eles eu acompanho a unidade técnica pelo registro, deixando de acolher a proposta do Ministério Público por nova instrução, em função da Instrução Normativa 117/2016. Estão em discussão. Votação. Aprovados. Protocolo 57496914 trata da admissão de Rogério Everaldo Schmidt no cargo de Procurador Legislativo, conforme concurso público 1 de 2011. Protocolo apresentado com 744 dias de atraso, os pareceres não se manifestam quanto a atraso, e eu os acompanho, então, quanto ao registro do ato. Discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 294080-15,
15, município de Coronel Vivida, concurso público 73 de 2014, para cargos de professor. Eu acompanho a COFAP pelo registro dos atos, deixando de acompanhar o Ministério Público em face da sua insurgência quanto à IN 117 de 2016. Em discussão, votação, aprovado. Nos protocolos 30, 14, 27, 15, concurso público 1 de 2014, de marmeleiro para agentes comunitários de saúde, e no protocolo 70, 58, 15 e 16, da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo, admissão de Valdori Marcos Stein, conforme o concurso público 1 de 2012, para o cargo de motorista de caminhão. Em ambos, acompanho os pareceres pelo registro. Em discussão, votação, aprovados. Protocolo 1909217, concurso público de Paranavaí, concurso público não, é um teste seletivo, mediante decreto 1638615, para o cargo de médico. Foi apresentado com 379 dias de atraso, os pareceres não se manifestaram quanto a esse aspecto. Eu faço a minha ressalva de opinião quanto à análise de teste seletivo em sede de admissão de pessoal. E, no mérito, acompanho os pareceres pelo registro nos cargos de médico, conforme os autos. Está em discussão. Votação, aprovada. Protocolo 328.470.17, concurso público 2 de 2014, de Coronel Domingos Soares, apresentado com 30 dias de atraso, os pareceres não se manifestam quanto a isso. O Ministério se insurge quanto à Instrução Normativa 117, sugerindo nova instrução. A COFAP é pelo registro. Eu, conforme já defendi em outros processos, pelo registro no cargo de enfermeira de Ana Cláudia Almeida Ferreira, no cargo de nutricionista Camaria Ana Refati, no cargo de professor de Educação Física Rafael Espíndola de Abreu. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovada. A minha pauta está atendida, obrigado. Esta presidência agradece Vossa Excelência e deixa a palavra livre. Não havendo manifestação, convoco para o dia 30 de agosto próximo, quarta-feira, 14 horas, horário regimental, a 30ª sessão ordinária desta Câmara. Levanta-se a presente sessão.